Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do meu canal, em que eu falo sobre estratégias para você levar quem você ama a parar de beber, sem brigar, sem discutir, sem deixar de cuidar de si. O meu nome é Vitor Blasius e esse é mais um vídeo da série Pergunta para o Vitor, certo? Meu nome é Vitor Blasius, eu sou médico psiquiatra. Doutor Vitor, olha só. Mudar hábitos é importante para parar de beber. Ela está perguntando, mudar hábitos é importante para parar de beber? Por exemplo, lugares que íamos antes, ou é importante para a pessoa não se isolar? Pensa só o seguinte, você está começando a fazer uma dieta. Você era acostumada a ir sempre se reunir com os amigos para comer porcarias. Sempre iam no rodízio de pizza, sempre iam na lanchonete comer x-salada, tomar milkshake, tomar Coca-Cola, e agora você quer começar a fazer uma dieta. Você acha que vai ser mais fácil ou mais difícil você fazer a dieta se você não mudar os seus hábitos? Né? Eu acredito que vai ser muito mais fácil. Ou menos difícil, já não é fácil. Mudar já é difícil. Mudar já é difícil. Então, agora, não mudar os hábitos, não mudar os lugares que você vai, não mudar pelo menos durante um bom tempo, é dar sorte para o azar, é você fazer gol contra, né? Porque assim, daí ela fala outra coisa assim, ou é importante para a pessoa não se isolar. É que se você hoje só consegue conviver com outras pessoas que bebem, significa que o seu ciclo de amizades está muito ruim. Está muito ruim. Agora, se isolar não significa... você vai precisar de novos amigos. Muita gente não bebe. Metade da população brasileira não bebe nenhuma vez por ano. É porque, às vezes, quando a pessoa fica bebendo durante muito tempo, ela vai criando bolhas sociais e vai convivendo só com gente que bebe. E daí acha que a hora de parar de beber vai precisar se isolar. Mas não é se isolar, vai precisar arrumar outras pessoas que tenham valores semelhantes. Valores semelhantes e atividades semelhantes, que se divirtam com coisas diferentes. Isso não é se isolar. E se for necessário se isolar para atingir um objetivo tão grande, tão importante, quanto parar de beber, aí eu acredito que vale muito a pena. Vale muito a pena. Porque quando a pessoa está começando a parar de beber, é a parte mais desafiadora. Ela vai ter mais impulsividade, ela vai ter mais dificuldade de resistir. Às vezes a pessoa até diz sim para a sobriedade, mas ela ainda não tem condições de dizer não para a bebida. Então é importante amadurecer o processo em ambiente seguro, para conseguir parar de beber por um bom tempo. Né? Evitar pessoas, evitar hábitos, evitar lugares. Agora, se você mesmo tiver preocupações sobre, agora a gente vai ficar muito isolado, agora vamos ter que mudar as rotinas, vamos ter que mudar os hábitos. Vai ser muito difícil, se você não comprou a ideia da sobriedade, você passar uma ideia que seja interessante para ele. Né? Então, o que eu sugeriria é você criar um ambiente de pessoas que tenham uma mentalidade mais parecida com o seu objetivo. Vamos ver, tem mais perguntas. Internação resolve alcoolismo? Minha filha está com um problema sério de álcool e mistura com remédio psiquiátrico. E alguns familiares querem internar. Internação resolve alcoolismo? Alcoolismo não é uma perna quebrada, que você resolve com uma coisa só. E você nunca vai resolver o alcoolismo para sempre. Você vai precisar manter em mente e em ação estratégias para a mudança, para a sobriedade ficar cada vez mais sólida. Sempre vai existir um risco. Nunca você vai poder passar a ignorar o alcoolismo totalmente. É possível a pessoa se recuperar a ponto de ter uma sobriedade, não dar mais tanto trabalho, enfim, de ela conseguir andar sozinha e não precisar mais de ajuda? Isso é muito possível, mas é uma conquista. Agora, dizer que internação resolve o alcoolismo sozinha
Não é um fato. Agora, dizer que não internar é o melhor também não é interessante. Agora, se ela mistura remédios com álcool, isso é uma mistura que pode ser fatal. Misturar remédio, dependendo do remédio com álcool, é uma mistura que pode ser fatal. Né? Se já está causando preocupação e medo em outros familiares. Agora, não internar só porque não vai resolver, quando há indicação, também não dá margem para resolver isso a longo prazo. A internação é um recurso que pode ser muito útil. Mas quem decide por internação é um profissional, é um médico psiquiatra que vai avaliar. E acho que numa situação de risco, né? Pensando assim, é que muita gente já morreu por misturar algumas medicações e álcool. Eu acho que vale a pena discutir isso com um médico psiquiatra da sua confiança, né? Uma consulta, vai lá, marca uma consulta com um psiquiatra, conversa para ver isso daí. Agora, a internação resolve ou não resolve? Ela não é que ela resolve sozinha, nada sozinho vai resolver tudo. Né? Ah, o remédio resolve? Tem que ter uma estratégia. Né? Se você não entender a estratégia geral, vai ser difícil você fazer um bom proveito de cada recurso isolado também. Mas a internação pode ser o primeiro passo, pode ser muito importante. Ela está falando o seguinte: o meu marido não tem força de vontade e bebe até passar mal. Ter força de vontade não é algo sim ou não. Né? São graus. E a força de vontade ela pode crescer. A pessoa beber até passar mal, isso é um sintoma do alcoolismo. Não é um sintoma, a pessoa é fraca. Tem gente que olha para o alcoolista e já começa a julgar que ele é fraco, que ele é sem vergonha, que ele não tem força de vontade, por realmente não entender como o alcoolismo funciona. Se você acredita que a pessoa bebe até passar mal porque ela não tem força de vontade, é possível que você comece a entender que não tem solução. Daí nunca vai ter para ninguém, se for assim. Já pensou? Que bom que não é assim que funciona. Que bom que o alcoolismo, o caminho é criar interesse na mudança, e com o interesse na mudança a gente cria força de vontade, cria autoestima. Quando você começar a acreditar que essa pessoa que você ama não tem força de vontade, ou pensar que essa pessoa é fraca, você não acredita nela. Como é que você vai vender a ideia para que ela também possa acreditar em si? Então isso é um pensamento que te afasta do objetivo de trazer a sobriedade para quem você ama. Doutor Vitor, tem uma curiosidade. Qual o percentual de pessoas que se recuperam? Bem, a maioria se recupera, né? A gente tem dados, por exemplo, de que quando a família aprende como lidar com o alcoolismo, 70% dos alcoolistas começam a desejar a mudança e buscar tratamento. 70%. Alguns estudos mais, a maioria mais que isso, mas varia de 60% a 80%. Tá? Que buscam. Mas daí é o contexto. Né? Não adianta você avaliar uma doença igual ao alcoolismo isoladamente. Olhar uma fotografia, sem olhar o contexto. Né? A Fernanda. Meu marido saiu pior depois da internação. Voltou para casa. A sobriedade durou pouco e ficou mais agressivo. Essa experiência que ela está contando para a gente foi uma experiência desagradável com uma internação. Isso não significa que internações em geral são ruins, ou que internações não funcionam, ou que pioram a pessoa. É que assim, a gente usar uma ferramenta da forma errada, sem uma estratégia, sem um jeito diferente de lidar com isso depois, a tendência é que a internação também possa fazer mal. Né? Tudo que pode fazer bem, também pode fazer mal, se não é usado adequadamente. Mas o principal fator que faz uma internação... Dois fatores fazem uma internação não ser boa, principalmente, tá? Fora questões técnicas do local. O primeiro deles é a internação ser mal indicada. Ser mal indicada. Ter uma estratégia ruim, uma equipe que não teve condições de avaliar, uma família que não conseguiu participar de alguma forma daquilo. E a segunda é o pós-tratamento não ter um segmento adequado. Né? Por exemplo, olha, teve uma intervenção só com o alcoolista e aí as chances de recuperação são muito menores. Né? Ficou aquela coisa isolada. Né? Alcoolismo não é tipo uma apendicite, que a pessoa vai lá, é operada e vai para casa e não tem que fazer nada. A família precisa aprender a lidar com aquilo. Ó, a outra está falando aqui o seguinte: o meu bebe e nunca passa mal.
É muito comum, tá? Beber e não passar mal. Por quê? Alguns passam mal, outros não. Por quê? Um dos sintomas do alcoolismo é ficar mais forte para os efeitos do álcool. Não que ele consiga beber e dirigir. Não, isso não acontece. Mas o alcoolismo, ao longo do tempo, a mesma dose de álcool já não vai fazendo mais tanto efeito. Aí ele pode ter menos ressaca, ele pode ter menos desconforto ao beber. Então isso tudo contribui para a pessoa manter o alcoolismo. Né? A mesma coisa que você não ter sensibilidade na mão. Aí você vai cozinhar com menos sensibilidade na mão. Aí você começa a queimar a sua mão e não percebe. Isso é um sintoma do alcoolismo, não ter sensibilidade, ficar cada vez mais tolerante aos efeitos do álcool. Então pode ser que o alcoolista seja muito forte para beber, mas isso na verdade é um sintoma do alcoolismo. Ele está tendo menos sensibilidade dos efeitos do álcool. O organismo dele tem menos sintomas antes, né? Daí por ser prazeroso beber e com menos desconforto, a tendência é beber mais. Meu marido bebe quase todos os dias, nunca tem ressaca, e isso me intriga, pois ele jamais admite que é vício. Ou não é mesmo? Não ter ressaca, não passar mal, como eu acabei de falar, é um sintoma do alcoolismo. É um sintoma do alcoolismo. Quanto menos ressaca a pessoa tem, mais risco ela vai ter de continuar bebendo. Porque menos desconforto ela vai tendo. Certo? Então isso não é que não é alcoolismo, é o contrário. Menos ressaca, mais risco de alcoolismo. Senti falta das lives no final de semana. Talvez eu faça algumas de vez em quando. Mas agora vai ter live quase todo dia, quase todo dia. Ó, tá falando o seguinte, a internação é só para desintoxicar. Não é verdade. Internação não é necessariamente só para desintoxicar. A internação pode ser usada para desintoxicar? Pode. A internação pode ser usada só para desintoxicar, mas existem vários tipos de tratamento com internação. Vários tipos diferentes de tratamento com internação. A pessoa, por exemplo, pode internar para desintoxicar e durante esse tratamento hospitalar ela aprender prevenção de recaída, ela ter terapia semanal, terapias em grupo. Muitos pacientes que eu já internei não era só para desintoxicar. A gente interna a pessoa, prepara ela para ir embora e aí sim a gente consegue fazer muito mais do que só desintoxicar. É uma forma de internar só para desintoxicar, uma forma muitas vezes até pobre. Né? Ou, se tem um bom esquema de tratamento fora da internação, ela pode ser só para desintoxicar. E depois a pessoa segue nesse tratamento intensivo, né? Depois, fora da internação. Mas longe de ser só para internação, só em desintoxicação. Não é um recurso tão pobre assim. Vitor, aí está o ponto. Já vai para um mês que eu mudei e meu marido está indo muito bem. Posso dizer que entendi bem bem como e quando eu tenho que lidar. Estou muito grata. Parece milagre, mas não é. As técnicas, quando conseguimos entender e colocar em prática, é muito satisfatório. Obrigado, doutor. Muito bom. Parabéns, que legal. Fico muito feliz. Agora, cuidado com uma coisa. Você acabou de aprender bastante coisa, já está tendo resultados, né? No último mês aí você já está tendo resultados, mas cuidado com a maldição do conhecimento. Cuidado com a maldição do conhecimento. Você aprendeu bastante, isso é legal, comemora isso, mas não descuida, tá? Às vezes a gente tem que continuar reciclando, tem que continuar aprendendo, e para não perder a mão na coisa, né? Então não se dê por finalizado, assim, ó, aprendi tudo. Cuidado, tá? Alcoolismo e esquizofrenia. Alcoolismo e esquizofrenia tem duas coisas, é que daí vai ter que explicar melhor, mas eu vou tentar explicar uma coisa. Esquizofrenia é uma doença mental que a pessoa tem delírios, alucinações, tem vários sintomas, né? E a pessoa que tem esquizofrenia pode beber mais? Pode beber mais. Agora, quando a pessoa bebeu na juventude não tinha nenhum sintoma desse de esquizofrenia. Aí bebeu durante muitos anos. E aí depois na velhice começou a desenvolver sintomas psicóticos, né? Ouvir vozes, ou ter delírios. Às vezes isso não é esquizofrenia, isso pode ser até uma demência alcoólica ou outros problemas, tá? Encefalopatia de Wernicke, né? São outros problemas.
Estão me dizendo aqui que o alcoolista também não tem sentimentos. Isso, para mim, é um julgamento muito cruel de se fazer com outro ser humano. A Gorete está perguntando, você já marcou o primeiro grupo? Já marquei a primeira mentoria da Turma ACA. Vai ser na quinta-feira, às 20 horas, Gorete, a mentoria da Turma ACA. Eu mandei por e-mail e no WhatsApp também. Dá uma conferida lá, por gentileza. Jenny, Vitor, eu cheguei no momento chega. Boa! Não foi fácil, mas foi um grande passo. Parabéns, meus parabéns. Muito legal. Que legal que você chegou no momento chega. A gente precisa chegar no momento chega. Você pode falar sobre alcoolismo e psicopata social? Posso falar. O que acontece? Existe um grande fator. Tem o psicopata social, tem o antissocial, que é o transtorno de personalidade antissocial, que é uma pessoa que mente, às vezes tem um comportamento marginal, ela manipula, ela tem poucos sentimentos de culpa ou remorso, ela só demonstra esses sentimentos quando ela quer tirar vantagem ou proveito de uma situação, porque ela tem uma sensação de que o mundo lhe deve. E isso está associado ao alcoolismo? Sim, essas pessoas têm mais risco de alcoolismo, por quê? Porque apesar de parecer que essas pessoas têm menos sentimentos ou têm menos consideração pelos outros, são pessoas que têm muita dificuldade de lidar com os próprios sentimentos. E acabam tendo uma necessidade de buscar adrenalina, emoção ou fuga dos sentimentos de alguma forma. E aí o álcool entra, porque essa pessoa calcula mal os riscos que vão ter, as consequências negativas que as atitudes podem ter, e isso faz elas ficarem mais vulneráveis ao álcool. Agora, por que uma pessoa desenvolve esse comportamento marginal, ou de mentir, ou de não ter tanta culpa ou remorso? Existem inúmeras pesquisas que mostram que essas pessoas, em sua maioria, não são todas, mas em sua maioria, tiveram um desenvolvimento emocional muito traumático. Então, essas pessoas têm um desenvolvimento emocional que foi muito traumático e que essas pessoas sofreram e sofrem muito ao longo do tempo. Então, exige daí um manejo especial para lidar com essas pessoas, né? Por exemplo, ter combinados mais firmes, ter combinados mais claros, cuidar com manipulações emocionais, que uma pessoa que tem menos empatia com os outros, né, você se colocar no lugar do outro é ter empatia, é uma qualidade, é uma habilidade humana muito valiosa. Uma pessoa que tem menos essa habilidade, ela pode ter algumas pequenas, aparentemente, vantagens, por ser mais fácil para ela tentar manipular os outros através da emoção, mas isso quando você conhece bem a pessoa e entende como lidar, você já começa a colocar tudo preto no branco. E aí você deixa de ser vulnerável a manipulações. E eu já vi muita gente que era assim e teve muita melhora e parou de ser assim. Mas é um processo que precisa ter muita atenção, certo? Alcoolismo e narcisistas têm as mesmas características? Não. Não em geral. A gente pode achar algumas coisas parecidas, mas não. O narcisista, tem dois tipos de narcisista. Tá? O narcisista tem aquele de pele fina, que é o narcisista aquele que tem medo de errar, que é muito perfeccionista, que fica muito sentido e magoado com críticas, e daí dificilmente ele vai estar no palco, ele é muito autocentrado também, mas ele é muito preocupado com a imagem que ele passa para os outros. E tem o narcisista de pele grossa, que é aquele narcisista que ele é muito pavão, que ele quer se mostrar, ele exalta as qualidades muitas vezes que ele não tem, ele tem pouca consideração pelos sentimentos dos outros. Aí é um narcisista que vai parecendo antissocial, vai parecendo uma coisa mais parasitária, às vezes se associa mais a pessoas para ter uma imagem de grandeza. Mas assim, isso é muito diferente do alcoolismo. Pode ter alcoolistas que são narcisistas, mas o alcoolista não é narcisista por si, no sentido que é uma pessoa que se acha, uma pessoa que... Enfim, até mesmo o narcisista sofre, mas o alcoolista é diferente porque o quê? Muitas vezes o alcoolista não considera os sentimentos dos outros com tanta naturalidade, ou na média, porque ele já está com muitas demandas próprias em relação à dependência que ele tem do álcool mesmo. E para ele é muito difícil lidar com sentimentos, lidar com situações, então acaba bebendo, e muitas vezes os outros sofrem por conta disso, mas o alcoolista está afundado num buraco. E muitas vezes é difícil para ele admitir,
Até por várias razões. Da relação com o álcool, vergonha, vários motivos fazem a pessoa se defender disso. Então, porque muitas vezes o familiar espera do alcoolista que o alcoolista vá se importar com os sentimentos do familiar, mas às vezes ele até se importa, e isso faz ele beber mais, porque ele se sente mais culpado, mais pressionado, e ele lida mal com isso. Então, classificar todo alcoolista como narcisista não é justo, né? Não é justo, não é exato. Boa noite, Janete. Pode o alcoólatra assistir seus vídeos? Pode, se ele quiser. Agora, ele pode assistir se ele for convidado. Se você mandar os vídeos para ele, numa tentativa de terceirizar, para que através dos vídeos ele mude, você não está assistindo os vídeos. Então, o que adianta? Se você está assistindo os vídeos e você não está conseguindo aprender ou lidar diferente, ou você não está assumindo para si a mudança que você precisa fazer para fazer ele parar de beber, por que você esperaria que ele pegaria essa responsabilidade para ele? Né? Então, acho que não é tão interessante você esfregar os vídeos na cara dele. Mas tem muitos que me acompanham, que gostam dos conteúdos, e aí esses que querem assistir são muito bem-vindos. São muito bem-vindos. Mas não adianta, eu vou falar para os familiares, eu falo para os familiares. Outra questão importante. É certo a família ficar buscando quando ele está sem condições de voltar? Sempre fiz e no outro dia é como se nada aconteceu. É verdade, não é certo, né? Você já percebeu. Só que talvez você queira só uma validação, né? Não é certo. Se a pessoa foi lá para um bar, vamos dizer assim, e bebeu e não tem condições de voltar, não é para buscar ele, né? É uma questão de vida ou morte? Não é. Não sendo uma questão de vida ou morte, uma questão grave, uma questão séria desse jeito, não é para buscar ele, porque ele precisa sentir ele com o problema dele. Isso vai gerando uma consequência negativa de beber. Porque senão você vai lá, busca ele é recompensado pelo comportamento de beber, foi tirada uma consequência negativa dele, aí como é que ele vai agir como? Vai agir, claro, como se nada tivesse acontecido, porque quem foi buscar ele foi você, não foi ele que teve essa consequência negativa. Então essa é uma das boas, uma boa situação para você entender o quanto é importante aprender com a experiência. Você sempre fez as coisas de uma forma e você sempre colheu um resultado negativo. O que você precisa fazer? Diferente. Vitor, meu marido só tem amigo de boteco. Será que consegue sair dessa? Por que não conseguiria sair dessa? Ele só tem amigo de boteco porque ele tem um estilo de vida em que o boteco e esses amigos são a roda de amigos dele. Agora, na medida em que ele tiver interesse na mudança, vai começar a ficar contrastante, vai começar a incomodar ele conviver com esses amigos que bebem. Então, ele só ter amigo de boteco, às vezes é um motivo a mais, porque várias coisas podem acontecer que facilitam ele não querer mais beber. Só que assim, porque tem que pensar o seguinte, não é o amigo do boteco que precisa mudar, é você, a esposa, que precisa mudar. Se esperar o amigo do boteco mudar, tá todo mundo esperando o outro fazer alguma coisa. Agora, não é porque ele só tem amigo de boteco que ele não vai conseguir sair dessa. Isso é só mais uma condição que está se apresentando agora. Não é, de forma nenhuma, um impedimento. Não é um impedimento algum. Olha só, essa questão aqui é bem importante, olha só. Tento conversar. Ele sai e volta bêbado e chorando, achando que estou de caso com todos os homens. Delírios de ciúme são causados muitas vezes pelo álcool. O álcool, quando é consumido depois de muitos anos, ele pode causar uma condição mental muito peculiar, que são os delírios de ciúmes. É muito comum o alcoolista começar a achar que a esposa está traindo ele. Isso é um sintoma causado pelo álcool, é um delírio de ciúmes. E é um indício importante de que está acontecendo um problema grave do álcool, né? E exige uma atenção especial. Né? Por isso, o alcoolista que eu amo, ele sempre acha que eu estou traindo ele. O álcool
causa esse tipo de alteração mental ao longo do tempo. Isso melhora, tá? Isso é tratável, parando de beber. Às vezes a gente precisa de um remédio, às vezes não, para que passe esse delírio de ciúmes. Como fazer o alcoolista entender que devemos mudar os hábitos? Você não, assim, ó, através de você. Através de você. Você vai primeiro entender que você precisa mudar os seus hábitos. E você vai ficar apaixonada pelo processo seu. Na medida que você se apaixona pelo seu processo de mudança, o que é se apaixonar pelo seu processo de mudança? É você começar a entender como você pode modificar o cenário, as suas ações e reações em relação ao alcoolista, e você começar a adotar um estilo de vida mais saudável, mais interessante, você começar a ter áreas da sua vida que não envolvam esses hábitos ruins, isso vai começar a ficar discrepante com os hábitos que ele tem hoje. E isso vai criando um interesse. Se você fizer isso, ao mesmo tempo que você manter uma conexão e um bom relacionamento com ele, vai começar a fazer ele ficar interessado, vai dar aquela pulguinha atrás da orelha, vai começar a criar um interesse nele maior em acompanhar essa mudança que já está acontecendo em você. Né? E daí tem várias outras coisas. Por exemplo, ele sempre quer sair para beber. Você já não vai mais junto. Não vai. Você é uma pessoa valiosa, você tem valor, você não precisa fazer o que você não quer. Você não precisa acompanhar ele quando ele for beber. Então, aos poucos, ele vai começando a ter motivos para desejar mudar os hábitos. Só que isso tem que cuidar. O tiro pode sair pela culatra se você não fizer isso ao mesmo tempo em que cuida com a sua comunicação e mantém um bom relacionamento. Certo? Quem sempre faz e repete os mesmos erros e sofre as consequências, tem alguma chance de melhora? É claro que sim. É claro que sim. Sempre existe alguma chance de melhora. Sempre existe alguma chance de melhora. Todos nós podemos cair na armadilha de cometer os mesmos erros durante um bom tempo e não ter melhores resultados. Só que as coisas mudam quando chega o dia do chega. É isso que vai fazer a mudança acontecer. Quando chega o dia do chega. Porque às vezes a pessoa tem uma consequência ruim, mas já está acostumada com aquela consequência ruim. E vai tropeçando. Mas perceba que isso acontece tanto com o alcoolista, tanto com o familiar. Porque, olha, o familiar também às vezes repete os mesmos erros e tem o mesmo resultado. E eu vejo muitos familiares que fizeram isso durante 20 anos. Mas daí chegou o dia do chega e resolveram mudar. E aí começaram a ter resultados melhores. Então é claro que tem chance de melhora. Olha um comentário que não pode passar batido. Não é fácil, Vitor, mas eu resolvi cuidar de mim. Boa, boa, muito bom. Cuidar de você, isso é uma das atitudes que vai de encontro a fazer o alcoolista parar de beber. Tem gente que acha que uma coisa é oposta à outra, mas não é. Você fazer o alcoolista parar de beber passa necessariamente por você cuidar de você. E não só cuidar de você. Não é cuidar de você e se manter na zona de conforto e deixar tudo como está e deixar a bomba explodir. É você cuidar de você, desenvolver as suas habilidades para conseguir transformar o ambiente e a pessoa que você ama também. Olha só. Doutor Vitor, a ibogaína pode ser uma alternativa para o tratamento do alcoolismo? Essa substância ela é experimental. Ela não é liberada, a gente não tem dados suficientes para avaliar como e quando utilizar essa substância de uma forma clínica. Então é proibido até hoje no Brasil, até onde eu sei, isso não mudou até semana passada, é proibido hoje usar a ibogaína de uma forma clínica, então ninguém pode te cobrar para passar a ibogaína para você, para o alcoolista, e talvez ela seja uma alternativa para tratar o alcoolismo, mas ela ainda está sendo pesquisada, tá? Tem pessoas que têm tido algum resultado que dura pouco, parece que a ibogaína traz um resultado que é temporário, que dura pouco. Então, sem falar nos riscos que ela pode trazer, de doenças, psicose, delírios. Então, não é um tratamento que, ele pode ser uma alternativa, mas a gente não tem ainda informações suficientes para avaliar a segurança e a eficácia da ibogaína no tratamento do alcoolismo. Então, muito cuidado com isso. Sempre que a solução for mágica,
desconfia. Porque achar que a solução é mágica é um sintoma do alcoolismo. O alcoolista acha que quando ele está triste, a solução mágica é beber. Ele acha que está feliz, quer comemorar, a resposta mágica é beber. Então não espere você resolver o alcoolismo com farinha do mesmo saco. Esse imediatismo, essa fantasia, essa idealização de uma única ferramenta como que vai solucionar é não ter estratégia, né? É não ter estratégia. É normal ter surtos psicóticos? Claro que não. Não é normal ter surtos psicóticos, pelo amor de Deus. O que é um surto psicótico? É a pessoa ter delírios, ter alucinações. Isso não é normal, isso é um sintoma muito grave. Muito grave. Outra pergunta aqui. Como o antietanol atua no organismo? Antietanol ou o disulfiram é uma medicação que ela causa um mal-estar quando ela é ingerida junto com álcool. Muita gente utiliza essa medicação para justamente não beber, porque a pessoa toma o remédio de manhã e para não diminuir as chances dela beber impulsivamente, porque ela sabe que ela vai passar mal se ela beber. Agora, tem gente que acredita que o antietanol é uma solução mágica para o alcoolismo, que se eu der antietanol escondido para o meu marido, isso vai ser bom para ele. Não vai ser bom para ele. Pode ser fatal. Pode ser fatal usar antietanol e beber. Não é assim que se usa antietanol. Uma pessoa pode morrer se ela não sabe, ainda mais se ela não sabe que tomou esse remédio e beber por cima, ela pode ter uma parada cardíaca, ela pode ter um problema sério e morrer na hora, certo? E se você acha que mentir para o alcoolista e fazer coisas escondidas e manipular ele por baixo dos panos é uma estratégia para resolver os problemas, seja muito bem-vindo, porque você está começando a aprender uma coisa nova. Tem um familiar que tentou usar o Hevia, porém se sentiu muito mal e desistiu. Como usar de uma forma mais suportável? Aí depende, né? Aí depende muito. Tem gente que não se adapta com uma medicação e talvez possa usar outra medicação. Às vezes o psiquiatra pode achar que diminuir a dose vai ser mais interessante, mas tem outras medicações que podem ser usadas. Então, acho que é mais interessante conversar com o psiquiatra e ver com ele o que pode ser indicado. Às vezes outra medicação, ou às vezes diminuir a dose e começar de uma forma mais lenta e gradual. Disulfiram para diabéticos é indicado? Para diabéticos e alcoolistas é indicado? Em especial, não. Em especial, não. Em especial, não. É contraindicado disulfiram para diabéticos? Não, também. Em especial, também não é contraindicado. Uma pessoa que é diabética e bebe é um problema mais sério ainda, né? Mas não necessariamente que vai ser a solução o disulfiram. Por exemplo, mas assim, se a questão é a seguinte, Vitor, ele é diabético, então eu vou obrigar ele a tomar um remédio que ele passe mal se beber. Isso é um crime. Nós não temos direito de começar a definir como é que as pessoas vão ter que viver as suas vidas. Um adulto, se ele tem diabetes, ele bebe, ele tem por lei o direito de tomar más decisões. Nós não temos, se a sociedade começar a acreditar, se a sociedade médica começar a acreditar que tem o direito de escolher pelos pacientes, de obrigá-los a seguir um determinado tratamento contra a vontade deles, a gente está se aproximando a um regime social violento, hostil, de isolamento, de preconceito, é um passo para a gente chegar no caos. Né? A gente precisa respeitar a liberdade individual, inclusive de tomar más decisões. E se fosse para começar a se preocupar com alguma coisa, né, politicamente, eu acredito que teria que começar pelas propagandas do álcool. Né? Quem teve pancreatite e volta a beber, quer dizer que não teve a pancreatite? Eu não entendi a pergunta. Quem teve pancreatite e volta a beber, quer dizer que não teve a pancreatite? Eu não entendi a relação. Tem muita gente que tem pancreatite e volta a beber. Muita gente. Tem gente que faz transplante de fígado e volta a beber. Esse é o alcoolismo.
O alcoolismo é horroroso. A gente entender que o alcoolismo... Por isso que eu sou tão enfático quando eu falo que o alcoolismo é uma doença. E ela precisa ser manejada, ela precisa ser lidada com inteligência. Porque ela faz esse tipo de coisa. A pessoa tem pancreatite, uma doença grave, e ela volta a beber porque não é porque é sem vergonha, não é porque é teimoso, é porque tem a doença do alcoolismo. Agora, não é que ele é impotente, é que a gente precisa de uma estratégia adequada para lidar com isso. Não é de qualquer jeito. Né? Não é, vou inventar na minha cabeça aqui um jeito, vou começar a fazer, e se não der certo, é porque ele é um egoísta. Não. A gente precisa ter informações de qualidade para poder saber lidar com essa situação, para não causar uma tragédia, para não vivenciar, para não enxergar, para não viver uma tragédia. Última pergunta de hoje, tá? Essa e mais uma, de repente. Olha, Rivotril bebida, faz tratamento consciente e continua a fazer essas misturas. Como agir? Com a estratégia geral, tá? Ele usa cocaína e usa álcool junto. Ele tem jogo patológico e ele bebe junto. Ele usa Rivotril e bebe junto. Como agir? Com a mesma estratégia geral, que é qual? Você trabalhar a sua comunicação, você entender quais comportamentos você está reforçando e você reforçar a sobriedade e não reforçar o alcoolismo. Então, deixar ele sofrer consequências naturais, manter um bom relacionamento, dar exemplo, entendeu? Então, não faz diferença, porque a gente está falando aqui de como lidar com o sistema de recompensa cerebral. E qualquer dessas coisas são variações da mesma coisa. Olha, ser fraco em relação à bebida e mulher significa que a pessoa não está desenvolvida emocionalmente. Ela tem um desenvolvimento emocional ainda fraco. Né? Não que ela é fraca, mas ela está pouco desenvolvida emocionalmente. Né? Tanto um homem quanto uma mulher que bebe muito, que trai, que tem dificuldade, tem exageros, que não consegue criar uma vida com os próprios valores, e não consegue cuidar dos próprios valores, essa pessoa emocionalmente precisa se desenvolver mais. Não é que essa pessoa não tem jeito, não tem chance. É que a pessoa está ainda precisando amadurecer mais. Né? A gente tem que lembrar que o ambiente de desenvolvimento emocional da maioria de nós, ainda mais famílias que têm alcoolismo ao longo das gerações, foi um desenvolvimento emocional, uma criação emocional dos pais muito precária. Né? E isso dificulta, isso causa um fardo a mais para a pessoa ter que carregar para poder se desenvolver emocionalmente. Mas não é culpar os pais, não, mas é a gente ter a compreensão de que precisamos cuidar do emocional. Né? Se você cuidar do seu, você também uma das coisas que é um sinal de maturidade emocional é você ter o interesse também de contribuir com os outros, né? de querer o bem também para os outros. Como tem algum exercício para achar a chave que faz a pessoa beber sem limite? É que não é uma coisa só, tá? Não é uma chave que você clicou ali, pá, mudou. Né? Não é bem assim, mas vou tentar achar um negócio. Existem os gatilhos, né? Gatilhos fazem o quê? As pessoas terem mais chance de tomar determinado comportamento. O alcoolista vai ter os seus gatilhos. Por exemplo, estar no ambiente com outras pessoas bebendo pode ser um gatilho que facilita ele beber. O gatilho dispara o quê? Pensamentos permissivos, emoções, que às vezes desejo de beber, e isso pode facilitar a pessoa ter o comportamento de beber, e aí quando ela começa a beber, ela vai bebendo sem limite. Agora tem uma questão importante, que é o seguinte: beber sem limite, na maior parte das vezes, é uma escolha menos possível. Quem tem alcoolismo mesmo, tá? Em geral, que perde o limite da bebida, essa pessoa, quando começa a beber, ela vai perder o limite porque o álcool age no centro do cérebro, numa parte do cérebro que segura a impulsividade. E como o álcool enfraquece o córtex pré-frontal, que é uma parte do cérebro que segura a impulsividade, ele tem a tendência a ligar o modo compulsivo. Então é por isso que muito se fala em não tomar o primeiro gole, tá? Por isso que é mais interessante querer que a pessoa não beba
do que tentar fazê-la se limitar a uma determinada quantidade de bebida. Se a pessoa costuma perder o controle, continuar tentando ter o controle vai continuar tendo poucos sucessos, de vez em quando vai conseguir, mas vai ter perdas de controle realmente incontroláveis. Esse é o alcoolismo, né? Doutor Vitor, essa vai ser a última pergunta, tá? Porque vai fechar a live. E amanhã, às 18 horas, dia 26 de maio, vai ter podcast Amor contra o Alcoolismo no Instagram, Facebook e YouTube. Doutor Vitor, como ele poderá enxergar que as amizades não são boas? De uma forma muito simples. Ele vai quando você criar um ambiente que gere um interesse na mudança, naturalmente ele vai começar a comparar a vida que ele quer com o meio que ele está vivendo. A vida que ele quer com o meio que ele está vivendo. Como ele vai desejar algo diferente daquilo que ele está vivendo com essas amizades dele, ele mesmo vai começar a ter aquela discrepância entre o que ele quer e a vida que ele está vivendo. É igual uma pessoa que está, sei lá, está num cursinho pré-vestibular, sei lá, é uma realidade que eu vivi. E daí, no cursinho, quem faz cursinho pré-vestibular, muita gente estuda muito de verdade, porque quer passar numa boa universidade. Agora, muita gente que está fazendo cursinho quer mais festa, quer mais curtir, e daí não liga muito para as aulas, não estuda muito. Como é que uma pessoa começa a enxergar que as amizades não são boas? Quando os interesses dele começam a ser incompatíveis com os interesses das amizades antigas. Eu conheci muita gente que mudou de amigos por conta disso. Fiz muitos amigos também porque tinham a mesma mentalidade de estudar. E daí tinha o grupo que queria festar e o grupo que queria estudar. E assim as amizades vão começando a, naturalmente, acontecerem, se juntarem e fortalecerem. Naturalmente. Então a preocupação existe o quê? Tem que estar onde? No interesse em mudar. O resto vem natural. Foca em você. Foca no que você tem controle. A ferramenta está dentro de você. Certo? Então foi um grande prazer. Amanhã às 18 horas aqui no Instagram, Facebook e YouTube vai ter o podcast Amor contra o Alcoolismo e vocês estão todos convidados. E é isso aí. Se você gostou desse vídeo, curte aqui no YouTube ou no Facebook, me segue, se inscreve no meu canal do YouTube também. E eu vou ficando por aqui e até a próxima. Tchau!